Bom, montei o meu bastidor 16x26, que é onde que é feito esse porta-cartão. E aqui eu coloquei o filme mágico, tá? Ó, que é esse plástico termossolúvel, tá? Porque ele sai com calor, mas aqui como a gente vai fazer uma peça de corte a fio, eu acho mais fácil na hora da limpeza do avesso, tá bom? Então, daqui, vamos para a bordadeira. Como vocês podem visualizar, o projeto dura apenas 3 minutos. E isso porque a velocidade da minha máquina tá pela metade, porque para fazer o projeto no sintético, eu gosto de diminuir, tá? Então, aqui, o que que eu vou fazer, ó? Vou fazer a marcação da minha entretela, do meu trabalho, que é o local aonde eu vou colocar o material, tá? Vai servir também como base aí depois pro corte, tá? Finalizei aqui, eu vou cortar o meu material e fixar com fita crepe. Como podem ver, é um retalho, ó. Um retalho para mim fazer aqui a marcação, ele vai costurar e depois fazer o ponto de pesponto aqui no caso. Então, depois eu vou fazer o corte assim nessa linha que ela demarca aqui para fixar o material, tá? Essa costura depois vai ser recortada junto na hora de fazer o corte a fio. Aqui é só para o material se manter no bastidor e não ter nenhum problema aí em relação ao presponto, tá? Então, tanto é que a gente só vai fazer a marcação de onde tem o corte, ó. Isso vai facilitar aí na hora de fazer o corte a fio, que você sabe que tem que cortar aqui no limite da linha. Ajuda também quando você vai fazer com forro. Esse material não requer forro, mas caso você queira colocar um forro na parte de dentro da carteira, é nesse momento que teria que ter colocado o forro na parte de baixo e ele segura tudo para você fazer o presponto, tanto em cima quanto embaixo, tá bom? Ele vai finalizar aqui, ó, e aí a gente já vai fazer o ponto da carteira. Última linha de costura, a linha do presponto. E aí, aqui, essa marcação, ela é feita justamente para fazer a dobra, porque essa parte fica pro lado de fora, tá? Porque depois que sair daqui da bordadeira, a gente vai pra máquina reta fazer a finalização. Agora, é só retirar aqui da bordadeira, retirar do meu filme mágico aqui, fazer o corte a fio pra gente finalizar lá na máquina de costura. Feito toda a parte do bordado na bordadeira, vamos tirar do bastidor, tirar as fitas para executarmos o corte da nossa carteira porta-cartões.
podem ver, eu ainda não tiro o meu filme mágico, porque eu quero fazer os cortes laterais aqui. E aí sim, depois vai ficar mais fácil remover todo o plástico da minha carteira. Então, primeiro a gente vai fazer os cortes aí e na sequência eu mostro. Aqui o corte, ele é feito do lado de dentro da linha que a gente fez para fixar o material lá na bordadeira, tá? Então, corta as laterais em linha reta assim, ó, tá? E aí, ó, depois é só passar o isqueiro para selar, tá? Mas eu faço as duas laterais primeiro, para depois cortar a parte que tem o trabalhado aí, tá? Pelo lado interno, para que tire, tá vendo? Para que eu tire a linha de costura. E isso pode ser cortado não só na tesoura, mas você pode cortar com a faquinha, com estilete, com o que você achar melhor, tá? E aí, aqui, ó, tá vendo que eu tenho a linha de costura aqui, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar essa bordinha um pouco mais larga, pra fazer o acerto depois, tá? E aí, aqui, ó, eu venho com a parte interna, margeando a minha linha de costura aqui. Isso pode ser feito mais estreito, tá? Mais próximo, mais parecido com a parte de cima, tá vendo? Que eu vou entrar um pouquinho, ó. E lá em cima também. Não tem muita segurança, pode riscar, tá bom? E aí, eu vou fazer o mesmo do outro lado. E aí, eu volto pra explicar como que é montado na máquina. Ó, o corte tá pronto. E aí, eu vou tirar essa parte aqui, ó, com muito cuidado, tá? Pra não desmanchar as minhas costuras, se for o caso, faça o corte. Corte as linhas, todas direitinhas. Pode selar a linha, tá? Pra que esses nozinhos aqui fiquem selados. E aí, aqui, ó, eu tiro todo esse excesso de linha que ficou junto com o meu filme mágico. E aí, depois eu volto pra mostrar pra vocês na máquina. Selo todas as linhas, tá? Pra que não desmanche o nó. Faço o mesmo do outro lado. E aí, você pode selar essa parte aqui com a chama azul, tá? Faz toda a volta. E agora, vamos para a máquina. A montagem dessa carteirinha, ela é assim. Você vai deixar uma parte dobrada, mas com o presponto aqui, ó, tá? Bem na marcação. Eu vou prender aqui com um prendedorzinho. E aí, o mesmo tanto que você colocar pro lado de cá, vai colocar pro lado de lá, finalizando assim. Por quê? Porque a carteirinha, ela vai ficar com o presponto saindo daqui, tá? E vai fazer toda a volta e fixando essa parte interna da nossa carteira, tá? Eu vou prender, mostro pra vocês e vamos pra máquina. Agora que já fixei os prendedores aqui, marcando a lateral para poder fazer a costura, eu vou ter o cuidado de baixar a minha agulha bem no final desse ponto aqui, ó, que é o ponto que saiu da bordadeira. E é a partir dele que a gente vai fazer a nossa linha de pesponto aí na máquina. Aqui eu utilizo ponto de 3,5 ou 4, vai depender do seu material aí. Como eu tô usando o soft color, ele é um pouquinho mais espesso, eu optei por colocar no 3,5.
Então, vou segurar a minha linha de baixo e de cima ali atrás para poder fazer a costura. E vou vir devagarzinho, ó, seguro a linha. Devagarzinho, eu dou 2 pontinhos para frente, 2 pontinhos para trás, tá? Só para isso. E aí, continuo seguindo aí a linha de costura. Vou fazer a mesma coisa lá no final, mas eu não vou arrematar. Por quê? Porque a ideia aqui depois é fazer o acabamento com amarração por dentro, colar e selar a linha. Então, eu posso ir até o limite ali do ponto, fazendo com que fique bem encaixado no final do ponto que saiu da bordadeira. E aí, eu volto 2 casinhas, puxo, corto minha linha para poder fazer a amarração por trás. E agora aqui, ó, com muito cuidado, eu vou puxar a linha que tá lá na parte da frente para trás e fazer a amarração. Vou dar uns 2, 3 nozinhos aí bem apertado, pode apertar bem. Lembrando que aqui eu não mencionei, mas a linha que eu utilizei é a de poliamida 60, tá? Que dá um ponto bonito aí no meu sintético, na mesma cor que eu utilizei lá na bordadeira. Então, eu coloquei na parte de baixo também. Só que se você utilizar a máquina doméstica, você não coloca na parte de baixo. Utiliza a sua linha de bordado aí na parte de baixo que vai dar tudo certo. Mas a de poliamida, a gente não coloca, tá? E aí agora, vocês podem ver, vamos fazer tudo esse mesmo processo aí, ó, do outro lado. E depois finalizar amarrando os outros 3 cantos que sobraram aí, tá? Terminada a nossa costura, o que dá para fazer aqui, se ficou mais larga aqui, ó, você pode refilar, cortando mais próximo aí do seu pesponto, além de finalizar aí com as amarrações e selagem com isqueiro, tá? E aí, aqui, ó, temos a nossa carteirinha pronta. E o que pode ser feito aqui? No soft color, ela fica bem resistente. Então, a gente pode personalizar de várias formas possíveis essa peça, inclusive bordando anteriormente uma inicial ou um nome aí, tá bom? E dá para ser feito num 08, qualquer material que tenha corte a fio. Prontinho, nossa carteirinha de porta-cartões pronta. Aqui eu passei uma costura na máquina para dar um detalhe no meio, mas você pode personalizar como quiser.